Eu desaprendi a empatia e agora tenho uma cidadania. Oi, eu sou a Dora e hoje eu vou falar sobre o livro A Estrangeira, de Cláudia Durastante. Eu gosto de dizer que existem livros com uma história clara e objetiva que você entende logo de cara, e existem livros que contam várias histórias em uma só, e você, leitor ou leitora, tem que percorrer caminhos inusitados para entendê-la. E esse livro que eu vou falar aqui hoje certamente se encaixa nessa segunda categoria. A autora apresenta tantas versões de uma só história que você, como leitora, fica sem saber qual delas é realmente a história verdadeira. No início você fica ali tentando juntar as peças do quebra-cabeça daquela história, para só depois entender que talvez aquele quebra-cabeça nunca fique realmente pronto. E não porque o quebra-cabeça veio com um defeito da fábrica, mas simplesmente porque o propósito daquela história não é deixar tudo claro para você. É simplesmente uma história fragmentada e que não será resolvida. O livro é dividido entre as seções ou capítulos MOR, dependendo de como você gosta de chamar, família, viagens, saúde, trabalho e dinheiro, amor e qual é o seu signo. Que afinal é uma pergunta que sempre fazem no seu primeiro dia em qualquer lugar. E o capítulo inicial, família, já começa o livro com um baque, porque ele já começa falando sobre uma tentativa de suicídio que acabou unindo os pais da personagem principal. E eu vou ler aqui para vocês esse início do livro. Minha mãe e meu pai se conheceram no dia em que ele tentou se jogar da ponte Sisto, em Trastevere. Era um bom local para cair. Ainda que fosse um bom nadador, o impacto com a água o teria deixado paralítico. E o Tibre, naquela época, já era tóxico e esverdeado. E se você já está impactado com esse parágrafo inicial, calma lá, porque logo depois disso a gente já conhece uma outra versão desses mesmos fatos que foram narrados agora, ou seja, do encontro dos pais da personagem principal. E é a seguinte: meu pai e minha mãe se conheceram no dia em que ele tentou salvá-la de uma agressão em frente à estação Trastevere. Perceba também que rola uma inversão no início da história, porque na primeira versão ela começa com minha mãe e meu pai, e nessa segunda já começa com meu pai e minha mãe. Qual a versão é verdade? Jamais saberemos. E o livro continua assim, entre uma versão e outra, entre um lugar e um outro lugar. Mais especificamente, entre a Itália e os Estados Unidos, no qual a personagem principal passou a maior parte da sua vida. E uma coisa importante também é que os pais dela, que você acabou de começar a conhecer por essas duas citações que eu fiz, são deficientes auditivos, enquanto ela, a filha, não é. Então acaba que dois mundos habitavam aquela mesma casa. E ela fala diversas vezes sobre não entender o que se passava na cabeça dos pais e vice-versa. E não é que ela não entendia por uma dificuldade de comunicação no sentido literal, de não conseguir entender o que a pessoa acabou de dizer, mas ela não conseguia apreender a verdade deles, a verdade do íntimo deles e o que eles estavam realmente querendo dizer no íntimo. Ou seja, ela não conseguia entender a verdade daquelas pessoas. E agora eu vou fazer uma outra citação para a gente poder compreender um pouco melhor esse ponto. Abre aspas. Como escritora, minha vida depende da ironia e da metáfora, e meus pais se sentem horrorizados com ambas e alienados por elas. E tem uma passagem muito legal que narra o momento que a internet chegou e que todo mundo já começou a usar, então a mãe dela cria um Facebook e ela começa a ficar realmente engajada com o mundo, sabendo das notícias e comentando sobre as notícias e, curiosamente, ela só posta letras do alfabeto, uma por vez. Então A num post, B no outro e assim vai. E a filha não entende isso, e nem você a princípio, afinal, por que a mãe estaria postando letras do alfabeto? E o perfil da mãe fica cheio dessas letras fragmentadas, até que tudo isso culmina numa reflexão da personagem principal, que é a seguinte: como é possível sussurrar com letras maiúsculas? E como explico isso para minha mãe? E não se engane, a mãe dela não era um anjo frágil não, pelo contrário, ela era bem arretada, ela se impunha quando tinha que se impor. Ela tinha opiniões bem fortes e era muito crítica. Ela sempre falava quando ela achava que algo era idiotice ou quando achava que algo estava errado. E ela tomou atitudes muito duras também ao longo da vida. Então, anja ela não era, mas é uma ótima personagem. E na minha opinião, o título do livro, que é A Estrangeira, se dá por alguns motivos. Primeiro, o óbvio. Eles moravam na Itália e depois imigraram para os Estados Unidos, até que anos mais tarde acabaram voltando para a Itália, só que num lugar diferente do qual eles costumavam morar. E nisso de morar num lugar e depois morar no outro, eles acabaram ficando com um sentimento de não pertencimento muito grande. E esse sentimento de não pertencimento é um sentimento que vem cada vez sendo mais falado por pessoas imigrantes. Então, se você tem curiosidade, eu sugiro que você faça uma breve pesquisa e descubra um pouco mais sobre isso. Mas basicamente, eles se sentem fora do lugar, tanto na Itália quanto nos Estados Unidos.
parece que nenhum lugar realmente é o lugar deles e é o lugar que vai aceitar eles. E quando eu digo eles, eu me refiro à família toda. O pai, a mãe, a filha e os irmãos. E depois, então, quando a personagem principal começa a morar em Londres, aí mesmo que é uma confusão de sentimentos e fronteiras. E aí a gente chega na segunda opção do porquê do título do livro, que é uma opção que vai para além desse sentimento de patriotismo. Uma opção que conta com o estrangeirismo que ela tem nas relações pessoais dela. Falando sobre a família, ela chega a escrever que, abre aspas, como podemos sofrer por alguém com quem temos apenas intimidade biológica. E mesmo para além das relações sanguíneas e biológicas, as relações de trabalho, de amizade e até mesmo amorosas continuam tendo esse estrangeirismo e esse sentimento de estar fora de lugar. Inclusive, eu diria que ela já até chegou a se sentir uma estrangeira dentro dela mesma. No livro, a autora permite que a gente acompanhe e atravesse essas reflexões, histórias e fragmentos da vida. E quando chega no final do livro, que você consegue ver um pouco da biografia da autora, você chega até a se perguntar o quanto aquela história seria a história dela, o quanto dela a autora inseriu naquele livro. Mas essa é mais uma pergunta que eu acho que jamais saberemos a resposta na íntegra. Então, para nós como leitores, é como se nós estivéssemos tendo a oportunidade de viajar de modo tão íntimo e sensível naquela história que a gente nem chega a se sentir como um estrangeiro ouvindo tudo aquilo e lendo tudo aquilo. E isso é muito legal. É uma construção muito bem feita. Esse é um livro muito sensível e muito bem escrito, que conta histórias que se entrelaçam e que não necessariamente seguem um fio da meada que vai te levar para algum lugar. E essa é simultaneamente a força e o fator de afastamento do livro, porque se você, como leitor, gosta de uma história mais objetiva com início, meio e fim, esse talvez não seja o livro que mais te agrade. Justamente por isso, são fragmentos da vida que não cumprem necessariamente um propósito específico. Eu gostei bastante do livro, mas eu entendo que para algumas pessoas acostumadas com uma jornada do herói, ou com, que nem eu falei agora, o início, meio e fim, esse livro não seja para essas pessoas. E tudo bem, não tem problema. Agora, para responder a pergunta principal desse canal, Livros e Pão, que livro seria A Estrangeira? E na minha opinião, esse livro seria uma focaccia. A verdade é que focaccia é o meu pão favorito, inclusive fica ótimo com um pouco de azeite e sal, fica a recomendação. E além disso, é um pão clássico da Itália e é um pão que cada vez que você come um pouco, você pode experimentar uma sensação diferente. E resumindo, a cada nova leitura, uma nova mordida. Tá, talvez eu tenha pirado um pouco nessa comparação, mas é basicamente para dizer que esse é um livro que eu com certeza me vejo revisitando daqui a alguns anos e descobrindo novas coisas que eu não descobri, seja nas entrelinhas ou nos títulos dos capítulos. É um livro que você com certeza acha novas coisas cada vez que você o visita. Então foi uma experiência que eu particularmente gostei muito e eu acho que se você gosta desse tipo de livro, você também vai gostar. Então é isso, se você gostou do vídeo, por favor comenta, deixe seu joinha que isso ajuda muito o canal e recomendo o vídeo para quem você quiser também. E se inscreve se você ainda não for inscrito. E obrigada por assistir, até a próxima vez.